Olá, queridos alunos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma videoaula, onde o tema a ser abordado será a independência da América Espanhola. Quando nós falamos sobre processo de independência da América Espanhola, temos que levar em conta que, diferentemente da América Portuguesa, onde é o Brasil atualmente, a América Espanhola ela era fragmentada, ela era dividida em vários vice-reinos, capitanias. A exemplo do vice-reino da Nova Granada, onde fica a Colômbia, principalmente, do vice-reino do Peru, do vice-reino da Nova Espanha, onde fica atualmente o México, do vice-reino do Prata, onde fica a Argentina, Uruguai, Paraguai, da Capitania Geral de Cuba, da Capitania Geral do Chile, da Capitania Geral da Venezuela, da Capitania Geral da Guatemala, ou seja, a organização política da Espanha, da América Espanhola, ela era muito mais complexa, até pela extensão territorial. O controle da Espanha sobre essa região, essa vasta região, ela era muito complicada, e a Espanha ela soube dominar esse vasto espaço durante praticamente 3 séculos. Ela estabeleceu um controle, através do pacto colonial, da vigilância, sobre os colonos. Estabeleceu também uma sociedade dividida em mestiços, escravos de origem africana, os índios, que eram são uma parte considerável da população dessas regiões, e os crioulos, que no caso espanhol eram os descendentes de espanhóis nascidos na América, na área colonial, e os chapetones, como eram conhecidos os administradores espanhóis que controlavam essas áreas a serem exploradas. Ou seja, havia também uma divisão social. No topo, como eu já falei para vocês, estavam os chapetones, que eram os espanhóis, mais abaixo os crioulos, mais abaixo estavam mestiços, índios, e a base era formada por uma grande quantidade também de escravos, muitos de origem africana, que trabalhavam nas mais diversas atividades, como a mineração, a agricultura, visando sustentar as elites coloniais e pagar os impostos também, que eram cobrados pela coroa espanhola. Essa sociedade ela perdurou, como eu já falei para vocês, por praticamente 3 séculos, só que a partir do final do século XVIII ocorreram eventos, mudanças, que acabaram influenciando diretamente esse domínio da Espanha sobre essas áreas coloniais. A exemplo da independência dos Estados Unidos, a exemplo da Revolução Francesa, também o Iluminismo, o próprio processo de guerras napoleônicas. Todos esses acontecimentos acabaram contribuindo para incentivar, para motivar os colonos, os crioulos, os índios, a população escravizada, os mestiços, a se voltarem contra essa dominação da metrópole espanhola, a se voltarem contra os chapetones, que representavam a administração da Espanha, a se voltarem contra o domínio colonial, contra o pacto colonial. Esse processo, um dos primeiros acontecimentos que marcaram, digamos assim, as lutas dos colonos, foi um movimento nativo, foi um movimento ocorrido na região do Peru, por volta de 1780, quando populações indígenas que viviam naquela região de extração de minérios, da prata principalmente, lideradas
por Tupac Amaru, organizaram um importante movimento de luta contra o domínio espanhol naquela região. E, evidentemente, a repressão do Império Espanhol foi violenta, milhares de rebeldes, milhares de índios que se voltaram contra essa dominação acabaram sendo mortos, né? Havia uma grande insatisfação, né, contra os impostos, contra a exploração, mas esse movimento acabou não tendo o êxito esperado, e os participantes do movimento, suas lideranças, foram perseguidas e mortas. A partir do início do século XIX, com o processo de Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, o Império Espanhol entrou em colapso, entrou em crise, né? As tropas francesas invadiram, né, a Espanha, destituíram o rei, o Império Espanhol passou a ser controlado pela família, né, de Napoleão. Um dos irmãos de Napoleão passou a controlar a Espanha no início do século XIX, e aí a situação do domínio colonial ficou ainda mais complexo, porque essa desorganização na metrópole acabou contribuindo para que os colonos, principalmente a elite crioula, né, os chamados cabildos também, que eram as câmaras municipais, começassem a se voltar contra esse domínio da Espanha. Uma das primeiras regiões a lutarem, né, onde a população passou a lutar pela independência, foi na região do México, né, por volta de 1810, onde índios, os mestiços também, liderados por um padre chamado Manuel Hidalgo, organizaram um grande movimento que conseguiu vencer, até certo ponto, o domínio espanhol, mas o padre Manuel Hidalgo acabou sendo preso e executado. Depois assumiu, isso foi em 1811, depois assumiu José Maria Moleiros, esse movimento pró-independência, mas esse também acabou sendo capturado e executado em 1815. Né? Posteriormente, após a morte desses líderes, né, iniciais, no vice-reino da Nova Espanha, que era o México, um militar, né, um general, crioulo, chamado Agustín de Artubide, assumiu a liderança da luta pela independência, conseguiu vencer o domínio espanhol, só que ele era contrário, é bom destacar, ele conseguiu vencer o domínio da Espanha, conseguiu libertar o México, só que esse militar, ele não era a favor das reformas sociais, não era a favor da reforma agrária, não era a favor da diminuição dos impostos, o fim da exploração, ele não era a favor de nada disso. Na verdade, depois que ele libertou a Nova Granada, o México, do domínio espanhol, ele se autoproclamou imperador na região do México, só que esse governo dele não durou muito tempo, né? E o México passou por inúmeras convulsões depois da morte, né? Depois da destituição desse militar. No caso da Capitania Geral da Venezuela, né, as lutas pela independência, elas começaram a ocorrer entre 1806 e 1911, né, lideradas por um crioulo, né, chamado Francisco Miranda, que era uma liderança naquela região, né. Só que Francisco Miranda acabou não tendo muito êxito, e quem deu continuidade a esse processo de lutas na Capitania Geral da Venezuela foi Simão Bolívar, que, liderando tropas crioulas, se aliou aos crioulos da região, às elites crioulas, conseguiu libertar a região da Venezuela em 1819. Detalhe, ele também ampliou esse processo de lutas, invadiu a capitania, o vice-reino, de Nova Granada, e libertou Nova Granada em 1822.
No Vice-Reino do Prata, né, as lutas começaram em 1810, quando crioulos, as câmaras municipais, os cabildos, lideraram esse movimento de luta pela independência, né? Esse movimento ele se ampliou para o Paraguai, que se tornou independente em 1811, e o Uruguai, apesar das lutas terem começado também por volta de 1815, 1817, só conseguiu se libertar em 1828, porque entre 1817 e 1828, o Uruguai foi anexado pelo Império Brasileiro e ficou sob domínio do Brasil. Era uma província brasileira, né? A província Cisplatina, até que de 1827 para 1828, o Uruguai conseguiu, depois de uma guerra, conseguiu sua autonomia, né, se libertando do Brasil, isso em 1828. A Capitania Geral do Chile e também o Vice-Reino do Peru, eles se tornaram independentes por volta de 1826, no caso do Chile. Quem liderou essa independência do Chile foi San Martín, que era também um dos líderes crioulos, um argentino, mas que tinha aliança com os crioulos. E San Martín também foi responsável pela liberdade, pela independência do Peru, isso em 1818. Então, como vocês podem perceber, todo esse processo de independência dessas regiões, desses diversos vice-reinos, né, dessas capitanias, que eram domínios espanhóis, tiveram em grande parte participação da elite crioula. A elite crioula liderou boa parte desses movimentos, né? Não foram movimentos que tinham um cunho muito popular, é bom destacar isso, não trouxeram grandes benefícios nem para as populações escravizadas, nem para as populações pobres ou indígenas, é bom destacar, mas, mesmo assim, essas regiões conseguiram se tornar livres graças à liderança das chamadas elites crioulas. No caso de Cuba, destacando a situação de Cuba, as lutas começaram por volta de 1850, mas Cuba só conseguiu se libertar finalmente em 1901. Há uma situação curiosa. Um dos líderes desse processo de independência de Cuba foi José Martí, né? Nesse período da virada do século XIX para o início do século XX, quando Cuba já pleiteava, os cubanos já lutavam pela sua independência, os Estados Unidos interferiu, alegou que a Espanha havia afundado um navio norte-americano, declarou guerra à Espanha, venceu a Espanha, libertou Cuba, né? Só que essa liberdade foi entre aspas, porque os Estados Unidos, o governo americano, né, o Congresso americano aprovou a emenda Plate, uma emenda que concedia aos americanos, ao governo americano, o direito de intervir, o direito de praticamente manter um domínio sobre Cuba, né? Essa situação de hegemonia norte-americana sobre Cuba só iria se encerrar em 1959, quando Fidel Castro liderou a Revolução Cubana, que acabou com a ditadura em Cuba e também com a hegemonia norte-americana em solo cubano. No caso do Haiti, o Haiti não era uma colônia da Espanha, era uma colônia da França. Esse processo de independência ocorreu na década de 1790, ou seja, foi bem anterior à independência dos países da América Espanhola, das colônias da América Espanhola, e foi realizada pelos próprios escravos que se rebelaram contra o domínio colonial, contra o domínio dos seus senhores. A região do Haiti possui aproximadamente uns 500 mil escravos que trabalhavam principalmente de origem africana, que trabalhavam principalmente no plantio da cana-de-açúcar. Essa população se rebelou, conseguiu derrotar os seus senhores. Na época da Revolução Francesa, por volta de 1794, os jacobinos, quando estavam no poder, aceitaram a independência, só que depois da saída dos jacobinos, Napoleão
quando assumiu o poder na França, tentou reaver o domínio sobre a região do Haiti, mandou tropas para lá, e depois de uma sangrenta luta, a população do Haiti finalmente conseguiu vencer, isso foi em 1805, e se tornar independente frente ao domínio francês. Vale ressaltar que o exemplo do Haiti de revolta escrava amedrontou durante muito tempo os senhores de escravos em toda a América Latina, particularmente aqui no Brasil. Se tinha uma coisa que eles temiam, era que os escravos aqui, por exemplo, do Brasil, seguissem o exemplo da revolta que havia ocorrido no Haiti, em que os escravos haviam tomado o poder, né, se libertado e tomado o poder, e isso acabou se tornando um grande temor nas elites escravocratas de praticamente toda a América Latina. Por fim, um dos ideais que mais foi exaltado por algumas lideranças, particularmente Simão Bolivar nesse contexto aí, foi o do chamado pan-americanismo. Simão Bolivar ele sonhava que a América Espanhola se tornasse uma única nação, né, como os Estados Unidos e o Brasil também, mas para o azar do Simão Bolivar, a América Espanhola ela ficou fragmentada e acabou se transformando em vários pequenos países independentes. A nossa aula é finalizada aqui, né? Foi um prazer ter a atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigado.